Olá, amados, sejam bem-vindos. Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, estamos no capítulo 4, né? Os judeus negros originais. Vamos começar a falar da parte oriental, né? Então vamos lá. Originalmente, todos os camitas e semitas eram negros. Abraão era um semita preto e um descendente de Sem. Ressalva, tá? Aqui no canal tem um vídeo falando sobre o significado do nome Abraão, né? Do nome Abraham, que significa pai dos pretos, né? Com certeza Abraão era um homem preto, né? Com certeza ele era o pai dos pretos, tá? Então, se você não viu, corre lá para assistir. O nome de Abraham era Abram, antes de ser referido como Abraham. Os três patriarcas hebraicos eram Abraão, Isaque e Jacó. Este Jacob, ou Jacó, né, gerou 12 filhos, que mais tarde geraram as 12 tribos de Israel. Abraão era o pai não só da nação hebraica israelita, mas também da nação árabe. Agora, a mãe e a avó da nação árabe eram mulheres egípcias, camitas, negras. E os pais da nação árabe eram Abraham e Ismael, semitas pretos. Em certo momento, havia dificuldades entre Sara, a esposa de Abraão, e Agar, serva de Sara. Então, Agar fugiu da casa de Abraão e morou no deserto. Joséfo, o historiador judeu, escreveu que Ismael casou com uma egípcia. Como resultado, ele gerou 12 filhos: Namajof, Quedar, Adibeu, Mibsam, Mismá, Dumá, Massá, Radar, Temar, Getur, Nafis e Quedimá. Só nome difícil. Estes 12 filhos tornaram-se 12 tribos e habitaram a região do Eufrates até o Mar Vermelho na Península Arábica. Este país é conhecido hoje como a Arábia. Para eles que não acreditam que os antigos árabes eram negros. Olha só, os árabes hoje, né, que se dizem árabes, né, os que se dizem árabes, eles não acreditam, né, que os antigos árabes, né, eram negros. Gostaria de deixar claro um ponto. Se sua mãe e minha avó eram pretas, eu acho que você teria muitas características coloridas, né? Abraão, Isaque e Jacó e as 12 tribos de Israel eram todas pessoas negras. Isso eu vou provar a você por um método gradual. Ressalva, tem um vídeo aqui meu falando sobre a origem da pele branca. Não tinha como Abraão, Isaque e Jacó serem brancos, não tinha, ainda mais naquela época, tá? Ainda mais pelo que a pele branca significava. Então tem um vídeo aqui no canal, você que não viu, vai lá e assista, tá bom? Depois que José foi vendido no Egito como um escravo, encontramos no capítulo 42 de Gênesis que ele se tornou o vice-rei do Egito. Os 10 irmãos de José vieram para o Egito está na África, para comprar carne, porque uma fome estava na terra. Todos os recém-chegados que vieram ao Egito tiveram que comprar milho de José. Mas quando os 10 irmãos de José chegaram à África, não o reconheceram. Eles não o reconheceram porque José cresceu e os egípcios eram negros, como os filhos de Jacó.
Os 10 filhos de Jacob e de Jacó consideraram que José era outro egípcio negro. Ou seja, eles confundiram José com os outros egípcios, né? Como se ele fosse como qualquer outro egípcio, né? Sabemos que isso é verdade porque os 10 irmãos voltaram e relataram ao pai: o homem que é o Senhor da terra nos falou aproximadamente. Além disso, se José tivesse sido branco, ele teria despertado a curiosidade de seus irmãos muito rapidamente, né? Um branco no meio dos negros, né? Nós realmente não demos mais que os israelitas eram negros, mas por razões de argumento vou oferecê-lo. Em muitos lugares da Bíblia encontramos os filhos de Jacó e os israelitas posteriores que levam mulheres cananeias, né, pretas, para serem esposas. Se os antigos israelitas não fossem originalmente pretos, eles seriam após a mistura de homens e mulheres cananeias negros. Quando o rei Faraó do Egito promulgou um edito para lançar todos os bebês do sexo masculino hebraico para o rio Nilo, Miriam e sua mãe escondiam o bebê Moisés em uma cesta junto ao rio. Enquanto isso, a filha de Faraó ela sabia que o bebê era um hebreu e ela o adotou. Se Moisés tivesse sido um bebê branco, teria sido difícil escondê-lo da raiva de seu pai. No período de Moisés, os egípcios negros escravizaram os judeus negros. Outro ponto para provar que os judeus eram negros são as leis da lepra, escrita no 13º capítulo de Levítico, né? E explicadas no 2º capítulo deste livro. O fenômeno mais estranho e surpreendente sobre a lepra bíblica foi que a pele ficou branca. Essas leis da lepra foram dadas à nação de Israel e não podiam se candidatar a uma nação branca. Albert Wendt escreveu em seu livro It Began in Babel: todas as indicações apontam para o fato de a Ásia ser o berço da raça negra. Está escrito no livro de Daniel 7:9. Percebi até que os tronos fossem abatidos e o antigo dos dias se sentasse, cuja roupa era branca como a neve e os cabelos de sua cabeça como lã pura. Lã pura é o quê? Cabelo crespo, tá? O cabelo crespo se assemelha a lã, tá? Vocês podem perceber, vocês podem ver. E o seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo ardente. O significado deste versículo é o seguinte: eu vi até que os tronos fossem derrubados. Os tronos foram colocados e erguidos. E o ancião dos dias que estava, né, sentado no trono, né, e os cabelos de sua cabeça como lã pura. Daniel viu uma forma antropomórfica de Deus julgando as nações sob a aparência de um homem venerável, com um homem negro de cabelos de lã. Daniel, o profeta, e as pessoas em seu ambiente, os babilônios,
deve ter tido os cabelos de lã, para ele sonhar com Deus com cabelos de lã, né? Cabelo crespo. Muitos israelitas nos tempos bíblicos se casaram com tribos cananitas camíticas. E se os judeus não fossem negros, os israelitas tornaram-se muito mais escuro, de uma garantia, né, após a mistura, tá? Ou seja, se os hebreus, eles não, né, aqui uma hipótese, se eles não eram negros por parte de Abraão, né, que significa pai dos pretos, tá? Eles seriam pelo casamento que eles tiveram com mulheres de tribo africana, né, cananeias, né, camíticas. De um jeito ou de outro, os judeus seriam negros, não tem escapatória, não tem dúvida, não tem por que ter dúvida, tá? Continuando, resumo. Há evidências mais do que suficientes para provar que todos os israelitas originais eram negros, incluindo as nações vizinhas no Oriente Médio. Devemos considerar a evidência de que os dravidianos eram os negros originais da Índia, que os cusitas ou cuxitas, né, etíopes, habitaram o sul da Mesopotâmia, que Abraão e Ismael se casaram com mulheres africanas, egípcias, que os cananeus pertencem à família das nações africanas. Aquele antigo Israel se casou com essas tribos cananeias, né, pretas. No momento em que José era victro do Egito, seus irmãos não podiam distingui-lo dos egípcios negros, porque José era negro. Depois que o faraó promulgou o decreto cruel para extirpar os machos hebreus, apenas um Moisés negro, né, poderia ter sido escondido efetivamente por qualquer período de tempo entre os egípcios negros. Aqui tá dizendo, né? Apenas Moisés negro, né, poderia ter sido escondido, não Moisés branco, né? Que Daniel teve um sonho de um Deus antropomórfico com cabelos de lã, que as leis da lepra bíblica do tempo poderiam ser aplicadas apenas a pessoas muito escuras, com cabelos pretos. Os judeus negros da Índia, da Abissínia, Etiópia e da África Ocidental consideram-se, né, os judeus originais por causa da pureza de seu sangue israelita. Isso foi afirmado por Allen Goodby. Agora sabemos que a Ásia era o berço da raça negra. Como essas pessoas na Ásia ficaram mais claras? Uma pergunta, né? Há 5 respostas a essa questão. Primeiro, a invasão indo-europeia ou invasão germânica na Ásia. Segundo, a invasão grega do Oriente Médio. Terceiro, a invasão romana do Oriente Médio e norte da África. Quarto, o comércio de escravos judeus. E quinto, o comércio de escravos árabes. Os invasores indo-europeus penetraram no Oriente Médio e se misturaram com os asiáticos negros, tão distantes quanto a Índia, durante o segundo milênio. Os citas europeus passaram pelo sul da Rússia e Ásia Central até as fronteiras da China. Durante as invasões grega e romana, seus soldados se estabeleceram no Oriente Médio
e no norte da África para disseminar a cultura grega e romana. Além disso, eles se casaram com mulheres coloridas. Os judeus venderam escravos brancos aos árabes em toda a África e na Ásia. Quando os negros mouros do norte da África conquistaram Portugal e a Espanha, eles transportaram milhares de escravos brancos de descendência, germânica para a África. Todas essas pessoas brancas que vieram ou foram trazidas para a África e a Ásia foram absorvidas pela população nativa, tá? Então a gente viu aqui que pode ter acontecido, com os árabes. Foi uma mistura, uma mistura entre aspas, que deu vazão ao colorismo, e também pelo transporte, de milhares de escravos brancos, Aqui a gente viu, Os judeus venderam bastante escravos brancos aos árabes, em toda a África e na Ásia. Então é isso. Voltamos, com o próximo subtítulo, Árabes negros, judeus negros e etíopes. Então aguardem, tá? E até a próxima.